Santana, Aurélio, então recebam eles com muito carinho. Aurélio e Elisete estão aqui nos visitando e o Aurélio vai compartilhar a palavra de Deus conosco hoje. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu quero também agradecer ao Serginho por ter me socorrido no domingo passado, porque o combinado era ter vindo semana passada, não hoje. Mas eu me atrapalhei, eu tinha um compromisso e me confundi todo, confirmei com o Wagner que estaria aqui domingo passado, depois eu liguei para ele correndo, Wagner, não vai dar, me socorre. Aí Serginho pôde trocar, né? Porque hoje seria a sua vez, né? Deus foi misericordioso. Sempre. Obrigado, né, por ter me ajudado. E hoje, compartilhar um pouquinho aqui com vocês o que eu tenho aprendido. A gente tem vivido lá em Santana com muita luta, com muita batalha, mas tem sido muito bom, porque a gente sente que não está sozinho, né? Deus está conosco, está diante de nós, está ao nosso lado, dentro de nós, enfim. Nos sentimos muito protegidos por Deus, e isso conta demais, viu? Vamos orar um pouquinho? Muito obrigado, meu Deus, por nos trazer a este lugar, por nos reunir de diversos lugares, com histórias diferentes, com tantos sentimentos, Pai, que o Senhor tem criado em nossos corações. Muito obrigado por nos amar, por nos dar convicções tão profundas do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão. Sei que não seríamos nada se o Senhor já não tivesse iniciado o processo em nós. Muito obrigado porque o Senhor nos restaurou e nos tirou de onde estávamos, nos trouxe para a tua luz. Muito obrigado, Pai, por nos dar o teu Espírito, que nos guia, que nos lembra do seu amor por nós. E cuida, Pai, dos que estão conosco, nos visitando, talvez pela primeira vez, aqueles que há muito tempo já têm vindo, que já têm aprendido do seu amor. Cuida, Pai, dos visitantes, aqueles que estão tomando decisões ao estudar a tua Bíblia, a tua palavra. Alguns jovens, sei que tem jovens estudando, isso é muito bom, isso anima os corações de todos nós. Cuida, Pai, desta mensagem, que o teu Espírito fale através de mim, em nome de teu Filho Jesus, aqui eu oro. Amém. Amém. Quero agradecer o pessoal da música aqui, em especial o tocador aqui, Simão, né? Essa última canção aí animou bastante, eu não tinha ouvido aí todo esse arranjo que você fez aí no violão, ficou bem legal, gostei. Animou a minha esposa, estava até dançando ali um pouquinho. Algumas pessoas notaram, falei, nossa, quem é aquela ali? É a minha esposa, tá? Tá animada. Filhos de Deus, bacana. E eu vou seguir um pouco aqui a linha dos nossos irmãos aqui que vieram compartilhar a oferta e a ceia, né? O povo gostou aqui de escolher versículos do Antigo Testamento. Eu vou começar também com o Antigo Testamento. Um desafio que eu tenho é um dia fazer um estudo bíblico com alguém, né, que esteja aprendendo a amar a Deus, esteja aprendendo a Bíblia, usando só as escrituras do Antigo Testamento. Isso é um desafio, hein? Falar sobre a palavra, sobre o perdão, sobre o pecado, sobre a cruz, sobre o batismo, sobre a vida comprometida de um discípulo, só usando versículos do Antigo Testamento. Eu sei que isso é possível. Na verdade, todo o Novo Testamento não existia quando os primeiros cristãos foram aparecendo. O que eles estudavam? O Antigo Testamento. Não é verdade? Só que a gente está acostumado a usar só o Novo. E a gente acaba desaprendendo a usar o velho, mas o velho é importantíssimo. E eu li uma vez um livro, e o título do livro é A Bíblia que Jesus lia. Né? Talvez você já tenha ouvido falar, ou tenha lido esse livro. Ele é muito, muito importante, porque a Bíblia que Jesus lia é o Antigo Testamento. E ali fala profundamente sobre a riqueza desse tesouro que nós temos. Vamos ler, em primeiro lugar aqui, o livro de Josué, que já foi lido.
Josué capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7 em diante. Josué 12, 7. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas: a serra central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas do deserto e o Negueb, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Lax, o rei de Eglon, o rei de Gézer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinromeron, o rei de Aquisaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Queres, o rei de Joquineão, o Dogamel, o rei de Dor, em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirze. 31 reis ao todo. Aurélio, o que você está fazendo aí, né, nesse monte de nome? Onde você quer chegar? Não entendi nada que você fez aí. Tá, Josué lutou, os israelitas lutaram com ele e venceram esses reis. Pois é, gente, eu estou começando pelo final. Isso aqui é o resultado. E o resultado de uma pessoa que tem fé é isso, é vitória. Tem gente grávida aqui? Opa! Tem, né? Tem a Alessandra aqui. Alex e a Alessandra aí vão ter bebê, futuro herdeiro. Se vocês não escolheram o nome ainda, tá aqui, ó. Vários originais, exclusivos. Só vai dar ele na sala de aula. Gente, esses nomes aqui estão para nos lembrar que a batalha não foi fácil. Foram 31 reis, está até escrito aqui no finalzinho para ajudar a gente, né? Porque o nome assim a gente perde a conta. Mas está lá, 31 batalhas, 31 guerras, que certamente desafiaram o coração de Josué e do povo que estava com ele. Certamente eles pensaram: o que eu estou fazendo aqui? Em algum momento, em alguns segundos, eles devem ter pensado algo assim, como a gente pensa quando a gente está diante de desafios. Mas aqui está o resultado. Ele já havia vencido. Isso aqui que ele está relatando é a história passada. Ele já estava nesse momento numa outra etapa, que era a ocupação, que era a divisão das terras, que era a colonização, e aí a história, o plano de Deus ia seguir seu rumo. E o nosso resultado é o seguinte: não sei se você já havia pensado nisso, mas eu vou te fazer um convite. A maior parte da sua vida, mesmo vocês que são jovens, né, estão aí começando a vida com tantos sonhos, não se iludam, a maior parte da nossa vida não vai ser aqui na Terra, vai ser na eternidade. Pensou nisso? Esses anos que a gente tem aqui, por mais idoso que a gente fique, é só uma passagem, é só uma pincelada. A eternidade nos aguarda. O resultado do que a gente faz hoje é esse, a eternidade. Se a gente faz algo hoje para Deus, tenha certeza, tenha convicção, sua eternidade vai ser com Deus. E lá nós vamos ter bastante tempo para fazer o que quiser e para nos alegrar com Deus, e vamos ter muito prazer em conviver com Deus. As nossas batalhas daqui já não existirão mais. Os reis que a gente tem que enfrentar aqui, né, já não vão mais existir. E eu quero
lembrar vocês o seguinte: as nossas batalhas aqui, os nossos desafios que temos aqui, não são da forma como a gente vê. Nós não estamos enfrentando nada material, nada físico. Se você tem dificuldade na sua vizinhança, e eu sei que vocês têm, se você tem dificuldade no seu trabalho, provavelmente você tem, ainda assim não se iluda. Seus inimigos não são pessoas, não são seres humanos, não são nada semelhantes a nós. Nossos inimigos estão no mundo espiritual. Paulo já nos alerta isso em Efésios. Devemos estar preparados porque cada coisa que a gente enfrenta é espiritual. Os nossos inimigos são reis. Não se esqueça disso. Os nossos inimigos são reis, assim como os de Josué. Só que os nossos inimigos que são reis de um mundo espiritual. Então a nossa batalha contra eles deve ser espiritual. Deve ser movida pela oração, deve ser movida pelo jejum. Não se esqueça, nossas batalhas são movidas pela fé. E se você gosta de escrever o que a gente fala aqui, né, no púlpito, escreva aí o título dessa pregação: é pela fé. Pela fé que a gente faz tudo o que a gente faz. Josué fez o que ele fez, enfrentando os desafios, conduzindo o povo, foi pela fé. E nós estamos nessa batalha também guerreando. Por um lado, nós estamos fazendo parte de um reino também. Não se esqueça, ponha esse reino, o reino de Deus, em primeiro lugar na sua vida. Tudo que você fizer, o resto acompanha. Jesus já nos dava esse desafio, esse encorajamento. Ponha o reino de Deus em primeiro lugar e Deus vai cuidar do resto. Isso é viver pela fé, hein? Isso é viver pela fé. Deus vai cuidar? Deus vai cuidar. O que levou Josué a ser um grande conquistador foi a fé. Inclusive tem uma canção da nossa igreja que a gente canta várias vezes, destaca isso. Josué teve coragem, teve fé, teve muita fé, ele dependeu de Deus. Uma das coisas que a gente pode aprender na vida de Josué, a gente vai ler agora em Números. Abra lá umas páginas para trás aí. Livro de Números, capítulo 13. Vamos ler aqui um pouco da história, né? O que aconteceu antes daquele resultado que a gente leu. Capítulo 13, a partir do versículo 26. Olha como era o coração de Josué antes de ele ir para a batalha. Versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Vamos dar um pequeno salto aí. Capítulo 14, está logo aí adiante. Versículo 1 diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão e contra a comunidade, que lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar ao Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Gente, essa aqui era a realidade. Eles haviam acabado de chegar no deserto.
E a peregrinação desse povo no deserto foi longa, foram 40 anos. Antes de ir para o deserto, eles estavam no Egito. Lá no Egito, eles eram escravos. A vida era péssima, eles eram maltratados, eles eram judiados, eles eram castigados. Dizem os historiadores que as pirâmides, em boa parte, foi construída por causa do trabalho deles. Carregavam pedra, vida dura. E ainda assim, nesse momento, bateu medo. Eles preferiram voltar ao deserto de volta, né? O caminho que eles fizeram talvez fossem durar 40 anos, ou sei lá, se é que fossem conseguir chegar do outro lado do deserto, para se talvez chegassem ao Egito e voltar a ser escravo. Olha o medo que faz. Era melhor fazer tudo isso do que ir para a batalha. E a gente já sabe o final dessas batalhas aqui que eles estavam com medo. Eles ganharam. Foi por causa desse medo que eles ganharam? Não. Foi por causa da fé. Só que essa fé que eles tiveram, esse trecho aqui que eu pulei, você percebeu, né, do 31 para baixo, depois você pode ler, mas é um trecho que não anima muito, porque o povo vai só falar de notícia ruim, e que a gente precisa de notícia boa, né? Notícia ruim a gente pode pular. Eu quero destacar com vocês aqui algumas palavras que fazem toda a diferença para que você tenha fé. Vamos voltar no versículo 26, está lá, eles então retornaram. Guarda isso, eles retornaram. Dá um pulo para o versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés. 2 pontos, entramos. Ok? Guarda aí. Retornaram e entramos. Dá mais um pulo, versículo 30. Está lá. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, 2 pontos, subamos e tomemos posse da terra, exceto que venceremos. Sabe por que eu estou destacando essas palavras? Porque são verbos de ação. Você vai retornar, você vai entrar, você vai subir, você vai tomar, você vai vencer. Porque a sua fé não vai ser só com o joelho no chão. Vai ser também com o joelho no chão. Mas depois que você levantar, você não vai ficar de braço cruzado esperando cair do céu. Você vai ter atitudes. E isso vai fazer diferença quando você estiver na batalha. E olha, essa batalha que eu estou aqui falando, batalha espiritual, mesmo que você não acredite, mesmo que você tenha ideias diferentes, não se iluda, você faz parte dela. Você está no meio dela. Talvez você não saiba em que lado você está, o que é um perigo. Pode ser que você esteja do lado errado. Mas se você estiver atento, você vai para o lado certo dessa batalha. Ainda há pouco eu estava falando com o Sr. Paulo. Falei, Sr. Paulo, que bom que seu filho está aí, né? Estou sabendo, a Guiar já me falou. Que legal. E que bom, né? Que não só ele, mas outras pessoas estão de volta. Eu estou vendo alguns rostos conhecidos aqui. Tudo isso anima. Porque que bom que tem gente se lembrando e tendo convicções de que a gente só tem um lado para ficar. Não tem mais para onde correr. Está difícil? Está difícil. Muitas vezes desanima. Mas não tem para onde correr, não. Se não for para esse lado, é para o lado contrário. E aí já era. O que você vai fazer lá do lado contrário? Não tem o que fazer. Quando Josué tomou a palavra, nesse contexto aqui que a gente está lendo, vamos ler lá o versículo 16, daqui do capítulo 14, né? Versículo 6. Versículo 6, Josué está falando algo importante aqui. Olha o coração de Josué. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Então, não tenham medo deles. Tem gente falando
coisas ruins, más notícias. Eles são grandes, eles são poderosos, são descendentes de não sei quem. Mas a gente vai ter também o outro lado. A gente vai poder olhar para eles com os olhos espirituais, confiando plenamente em Deus, e vai olhar para eles e vai ver as coisas boas. O desafio é grande, mas a terra é excelente. Vai dar trabalho? Vai, mas vai valer a pena. A gente vai ter que trabalhar? Vai. A gente não vai conseguir ficar aqui no sofá vendo televisão. A gente vai ter que trabalhar. Mas vai valer a pena. Porque é excelente o que Deus está preparando para nós. E aí Ele está falando: somente não sejam rebeldes. Sejam obedientes a Deus. E um dia desses eu estava lá em Santana, fazendo uma pregação, e o que eu falei lá se resume nisso. Existem duas vontades no universo, só duas: a sua e a de Deus. Só essas duas. Por mais que exista influência, por mais que exista mundo espiritual, tentações e tudo mais, no final das contas, só tem duas vontades: a sua e a de Deus. Se você fizer a sua vontade, que é a natureza humana, você vai fazer aquilo que o mundo está acostumado a fazer. Ou você pode fazer a vontade de Deus. E aí vem esse alerta de Josué: não sejam rebeldes, sejam fortes, sejam unidos, se encham de fé, se encham de inspiração. E Josué fala: nós os devoraremos como se fossem pão. Pão, coisa comum, coisa que a gente hoje de manhã comeu. Talvez você tenha comido bastante. Eu comi uma fatiazinha só porque eu estou de dieta. Mas é pão do mesmo jeito, é coisa simples, coisa que você nem dá mais importância. Porque você está olhando para o desafio e não está ficando impressionado. Porque você está olhando com olhos espirituais e você está cheio de fé. Você está vendo que aquilo lá não vai te incomodar. Porque Deus está do seu lado. Porque Deus está contigo. Ele está te alimentando. Abra só um instante a sua Bíblia lá em primeira carta de João. Primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. Primeira carta de João. Alan, tá na agulha aí? Já eu vou pedir para você colocar aí para nós essa inspiração. Abriu lá, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Olha o que João fala: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ter fé já é parte da vitória. Tem muita gente aqui à nossa volta que nem lembra que Deus existe. Está envolvido lá com seus assuntos particulares, com sonhos, nesta vida, neste mundo, que Salomão já adiantou que é como correr atrás do vento, ou seja, não dá em lugar nenhum, porque no final dessa vida você não vai levar nada. E só o fato de você estar ouvindo a palavra de Deus, estar se interessando, isso já é fé, isso já é vitória. E sabe o que eu fico animado com essas histórias aqui de Josué, de próprio João, que eles estão falando algo muito, muito legal. Eles estão glorificando Deus. E outro dia eu estava lendo aqui um versículo que agora não vou lembrar onde está, mas Jesus está falando o seguinte: Jesus ele veio a este mundo para glorificar a Deus. Foi para salvar o mundo? Foi, lógico que foi. O resultado do que ele fez é esse: salvar o mundo. Mas quando Jesus tomou a decisão de sair de onde ele estava e vir para cá, ele tinha, o primeiro propósito dele era glorificar a Deus. E quando nós temos fé, a gente está agindo de forma contrária à lógica. Nosso meio, a nossa sociedade não entende a loucura do que nós falamos, do que nós acreditamos.
tudo parece estranho. Como você acredita? Tem gente que não acredita na Bíblia, né? Você deve ter encontrado algum desses aí algum dia. Mas o que está lá na Bíblia é folclore, aquilo lá é fantasia. Como diz, fugiu a palavra? Mito, nesse sentido, de mito, alegoria. Não é real. Pois é. Essa é a visão lógica da coisa. E a gente vai aprender agora um pouquinho sobre a vida de Abraão. Você vai ver que interessante que é. Hebreus, algumas páginas antes aí. Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 8. Pela fé, quero que você fique meditando nessa expressão, duas palavrinhas, pela fé. Isso vai te ajudar ao longo da semana. Lembrar que é tudo pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Está prestando atenção aí, né? Foi chamado, ele obedeceu. Dirigiu-se, outro verbo de ação, a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha só, hein? Assim, aquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Você conhece um pouquinho da história de Abraão? Abraão, ele não conhecia Deus. Procura pensar nisso. Abraão viveu numa época em que não existia Bíblia, em que não existia profeta, não existia sacerdote, não existia ninguém falando a respeito de Deus. Não tinha. Ele não tinha a moleza que a gente tem hoje. Mas às vezes ele vivia numa terra que tinha uma religião que eu sei lá qual era, mas era bem diferente da que a gente tem hoje. Adorava deuses estranhos, provavelmente. Um dia, Deus, o próprio Deus, procurou Abraão e se revelou. Ó, Abraão é o seguinte: eu sou Deus. E você foi o escolhido para fazer algo muito especial. Sai daí. Vai para onde eu vou te mostrar. Abraão foi o chamado. Esse é o chamado. E o que ele fez? Obedeceu. Verbo de ação. Ele saiu de lá onde ele estava, reuniu o que ele tinha, família, bens, sei lá, e foi. Caminhada longa, também foi deserto, até que finalmente chegou no que seria, mais tarde, a terra da descendência. O próprio Abraão acabou vivendo ali, naquele lugar, meio como nômade. Ele não fixou, ó, essa estaca aqui vai ser agora permanente. Não, ele montou a barraquinha, depois teve que desmontar, foi para outro lugar, penou. O que eu estou querendo dizer com o que Abraão fez, resumidamente? Mentiu. Muito. Pelo menos 2 vezes aí que eu me lembro, posso citar que ele mentiu. Falou que a esposa dele, Sara, não era esposa, era parente ali, era irmã, tal. Não tem nada. Por que ele fez isso? Porque ele ficou com medo. Isso é o que acontece quando a gente fica com medo. A gente faz coisas que não devia. Dá mais importância para as notícias ruins. Quando a gente fica com medo, a gente atrapalha Deus de agir na nossa vida. Então não fique com medo. Tenha plena confiança de que Deus está contigo. Amém. Outras coisas que Abraão fez que não foram legais. Ele, quando foi provado aquela situação sobre a gravidez de Sara,
Deus disse para ele: você vai ter um filho, você vai gerar um filho. Abraão até acreditou, mas não por tempo suficiente. Foi por muito tempo, afinal de contas 25 anos é muito tempo. Mas ele não foi fiel por tempo suficiente. Ele, no meio da história, no meio dos 25 anos lá, Abraão quis dar um jeitinho. Teve relacionamento com a empregada teve um filho. E ele achou que aquele filho então era a promessa que Deus tinha feito. E Deus falou para ele: não é isso, você errou, tem que confiar. O filho que eu estou te prometendo não vai vir da empregada, vai vir da sua esposa. E aí vem a dificuldade, né, que eu estava falando ainda há pouco. Ter fé é encontrar lógica. Quando Abraão teve o filho prometido, ele tinha, você sabe quantos anos? 100 anos. E a esposa? 90. Tem sentido um negócio desse? Ainda há pouco eu estava falando com o Marcos, e ele falando do avô dele, em Minas. 91 anos. Com dificuldade para enxergar. Não sei qual era a situação física de Abraão, mas, sei lá, eu acho que é bem parecido com o que a gente conhece. Ele e a esposa, os dois, deitadinhos, né, naquela noite estrelada, debaixo da tenda, das cobertas, o rostinho enrugadinho. Olha a dificuldade para ter o filho sair desse forno aí. Mas é contra essa lógica que a gente conhece que Deus agiu. E apareceu lá o filho da promessa, Isaac, que depois teve a descendência dele e que chegou no povo de Israel, do qual veio Jesus, e que a gente já conhece a história. Acreditar nesse Deus que age contra a lógica, esse é o nosso desafio. E se você tem fé que esse Deus é fiel, como foi escrito aqui em Hebreus, e Abraão acreditou no Deus que é fiel, ele vai usar a sua vida de forma que você não sabe, que você não conhece, e vai fazer milagres através de você. Tenha certeza disso. E quando você está na sua luta, nos seus desafios, e o que você ora demora para acontecer, talvez nem precise demorar 25 anos, como foi no caso de Abraão. Se você leva 25 dias para ver o resultado da sua oração, se você é como eu, você vai desanimar. Você vai duvidar, mas será? É como mais ou menos aquele dinheiro que te pediram emprestado, sabe, aquele teu cunhado que te pediu dinheiro emprestado e falou: mês que vem eu te devolvo. 25 dias depois, nada. Cadê? Será que você começa já a duvidar? Será que eu vou ver esse dinheiro de volta? Será que um dia eu vou poder contar com aquilo? E olha que interessante, o que a Bíblia fala sobre o empréstimo. Se você for depois, você abre lá, você pode anotar aí, Salmo 37, 21 e Mateus 5, 42. Jesus está nos ensinando o seguinte: quando alguém te pedir alguma coisa, você dá. Mateus 5, 42, Salmo 37, 21. E você não deve dar as costas para quem te pede emprestado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Confia em Deus. Se alguém está te pedindo, se alguém está te procurando, é porque existe uma necessidade. Senão a pessoa não ia fazer isso não. Então, se alguém te pede, dá. Não vira as costas para quem quer te pedir emprestado. Isso que eu estava lendo me fez lembrar algo muito legal, muito interessante que eu vi essa semana na televisão. Não sei se você sabe, mas agora no mês de janeiro estava sendo disputada a Copa São Paulo de futebol júnior. Times de futebol de vários clubes do Brasil afora reuniam lá as garotadas da faixa aí dos 18 anos para baixo e disputaram o campeonato aqui em São Paulo. Todo ano acontece isso. Um desses clubes é o Bahia. E no time do Bahia havia um rapaz, existe, né, um rapaz, que agora não vou me lembrar o nome dele, mas ele contou uma história muito legal. Alguns anos antes, ele estava numa situação extremamente difícil,
perrengue enorme, sem dinheiro para nada, tentando treinar, tentando ser um jogador de futebol. Ele aproveitou que o massagista do clube estava passando, puxou ele no canto. Você pode me emprestar uma chuteira? Porque eu não tenho chuteira para jogar. Estou jogando descalço, estou jogando do jeito que dá. E eu sei que desse jeito eu não vou conseguir a chance que eu preciso. E o massagista nem pensou. Já tirou a chuteira dele, a própria chuteira que ele estava usando, e deu para o rapaz. E aí ele já ficou todo feliz. Puxa, alguém acreditou em mim. E aí ele calçou a chuteira, foi treinar, os anos se passaram, e agora, esse mês, eles se reencontraram. O rapaz jogando pelo time do Bahia, o time do Bahia estava se destacando, ganhando de goleada, estava prometendo. Infelizmente não ganhou, né? Ficou na semifinal. E o massagista, não sei que clube que ele estava, mas saiu lá de onde eles estavam, rodou o Brasil, se encontrou e finalmente um olhou para a cara do outro, se reconheceram. Falou, você também, que legal, abraçaram, mataram saudades. E chorando ele pegou a chuteira que estava guardada como lembrança e devolveu. Obrigado, você acreditou em mim. Você me emprestou quando eu precisava e agora estou numa outra situação. Já tenho minha chuteira, posso seguir meu caminho, você pode pegar a sua chuteira de volta e fica a nossa amizade pro resto da vida. Isso tem um valor tão grande na vida de alguém, porque houve crédito, houve ali um desejo da pessoa mudar de vida. E eu acredito que quando Jesus fala essas coisas sobre empréstimo, ele está pensando nisso. Ele está pensando no impacto que você pode causar neste mundo, nesta vida, nestas circunstâncias, na vida de alguém. E é lógico, a gente não vai colocar a nossa dependência nessa vida, nas coisas materiais, mas isso também faz parte da nossa vida. A gente não pode desvincular uma coisa da outra. A gente precisa acreditar na nossa força, na nossa união. O quanto nós podemos fazer juntos, cada uma das coisas que a gente tem planejado, que Deus tem nos dado. E aproveitar esse momento que eu estou falando aqui, vou abrir um parênteses, tá? Esse campeonato o Santos ganhou. Esse artista aí que eu sei, ganhou, foi campeão. O ano de 2003 já começou bem para nós. Só um presságio. Obrigado. Gente, quanto de fé você precisa ter? Mateus capítulo 17, 20, Jesus diz que precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? O grão de mostarda é um negócio muito pequeno. Eu acho que só não é menor do que o grão da banana, a semente da banana, que é minúsculo, mas o grão da mostarda é pequeno. Eu acho que Jesus só não usou o exemplo do grão da semente da banana, porque lá em Israel não tinha banana. Banana é coisa tropical. Senão eu acho que ele falaria da semente da banana. Ele falou que tinha de menor naquele contexto lá para as pessoas entenderem. O grão da mostarda. Pedi para o Alan aqui mostrar para nós duas figurinhas que vão nos ajudar a gente a nos inspirar. Para você que nunca viu, que não sabe como é o grão da mostarda, você vai ver agora. Jesus está falando isso para nos inspirar. Ele foi o homem de mais fé que tinha. Ele acreditava que o cego ia ver, que o morto ia ressuscitar, e o principal, o maior dos milagres de Jesus, ele acreditou que o pecador ia se arrepender. Ele acreditou. Tá aí. Tá difícil de ver, né? Eu sei que é pequeno. Essa eu tirei a melhor que estava lá, no close. Tem alguém com o dedo esticado, a semente de mostarda, o grão de mostarda ali na ponta do dedo, e ele usando uma pinça ainda para mostrar a proporção de tamanho. O grão de mostarda é um negócio bem pequeno. Sabe o que é legal? Passa a próxima.
quando você ajunta um monte de grãozinhos de mostarda, ou seja, a igreja, seu bate-papo, seu grupo de oração, não sei se você costuma fazer isso, lá em Santana tem um grupinho que se chama Ministério da Intercessão. São algumas pessoas que se reúnem de tempos em tempos para ir até a casa de alguém e não fazer mais nada, só orar pela vida da pessoa, da vida, da família, da vizinhança e tudo mais. Você juntou um punhadinho de grãozinhos de mostarda, que é a sua fé, pode ser seu irmão, pode ser seu vizinho, pode ser seu parente, que talvez nem seja dessa igreja, você consegue encher uma colher. Se encher uma colher de grãozinho de mostarda, olha o tamanho da fé que fica. E muitas vezes a gente vai ter dificuldades de acreditar que a nossa fé é suficiente. Eu sei como é. A gente vai ter dificuldade sim. Quem não teve dificuldade foi Jesus, porque ele acreditou em cada coisa do ministério dele. Ele acreditou que daquela mensagem iriam surgir cristãos, iriam surgir pessoas sinceras, que estariam dispostas a fazer loucuras por Deus e que iriam levar aquela mensagem adiante e que, para surpresa de muitos, quando um pregador, um missionário, um apóstolo chegou na cidade lá fora de Jerusalém, para surpresa dele, já viu um grupo reunido, divulgando a fé. Poxa, mas como pode isso? Pois é, foi uma mensagem que eu ouvi de Jesus lá atrás e trouxe para cá. Você está chegando agora, mas vem junto com a gente. Juntamos a nossa fé. E muitas coisas você vai trabalhar e você nem vai ver o que Deus está fazendo nos bastidores. Se você perseverar e ir aquele passo adiante, ter aquelas atitudes, aqueles verbos de ação que Deus está esperando da sua parte, lá adiante você vai ver o que Deus estava fazendo e você não estava nem percebendo. Que Deus está trabalhando. Deus, ele não para. Aos nossos olhos estava difícil de acreditar que a condição de Abraão e de Sara fosse se concretizar na promessa. Está difícil muitas vezes de acreditar que você vai ter o resultado da oração que você está orando. Mas uma das coisas que me anima é perceber que Deus não é como eu. Deus, ele acredita. Deus, ele continua investindo em mim, investe em você. Mesmo que você não acredite, Deus acredita. Deus não é como você. Mesmo que a tua fé seja menor do que o grão da mostarda, a de Deus não é. E ele continua te dando fé. E se você orar, Deus pode te dar fé. Deus pode te acrescentar a fé que você precisa para vencer os teus desafios. Jesus, ele nos dá alguns mandamentos. Estou lendo esse livro aqui. O que Jesus espera de seus seguidores. É feito pelo John Piper. Eu vi que na livraria de vocês tem ali um livro desse cara. Esse livro aqui, o autor, ele teve o trabalho de ler o Novo Testamento, ler as mensagens de Jesus e resumiu tudo que Jesus falou em mandamentos. Jesus manda. Jesus, ele não pede por favor. Jesus, ele não, se puder, você faz. Não, Jesus não faz isso. Jesus manda. E ele reuniu todos esses mandamentos de Jesus em cerca de 50, se eu não me engano. 50 mandamentos. Então esse livro aqui está dividido em 50 capítulos, cada capítulo falando de um mandamento específico. E um dos mandamentos que eu li recentemente, no capítulo 3, Jesus fala, venham a mim. Quando Jesus fala, venham a mim, é o resultado que a gente está esperando. Assim como Abraão esperava um resultado, Josué esperava um resultado, a gente hoje também espera resultados. Esse resultado que a gente espera só está em Jesus. A gente precisa ir até lá. A gente precisa sair do nosso egoísmo. Precisamos sair da nossa rebeldia. Precisamos sair do nosso pecado. Precisamos tomar decisões sérias. Precisamos fazer a vontade de Deus, não a nossa. Só tem duas. A gente
precisa fazer de Deus. Continue perseverando, vá até Jesus, medite no que Ele falou, acredite no que Ele acreditou. Veja em você todo o potencial que Ele via, que Ele vê, porque Ele está ao nosso lado. Ele quer fazer de nós grandes mensageiros, grandes seguidores. Ele quer fazer das nossas vidas uma luz que vai glorificar o nome de Deus na nossa caminhada. Amém. Fiquem com Deus e que Ele possa agir em nossa vida cada vez mais. Obrigado.